Shalom, a vista que nós temos aqui é uma das vistas mais privilegiadas, pelo menos na minha opinião, de um dos lugares mais sagrados do mundo. Estamos dentro de Jerusalém, os pés na cidade do grande rei, na cidade santa. Como você pode ver, ao fundo ali nós temos a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, onde, segundo a tradição muçulmana, Muhammad foi levado ao céu. Exatamente ali onde você está vendo aquela cúpula dourada era o templo dos dias de Jesus, o templo de Herodes, que vinha por todo esse lado, ia até aquela extremidade ali e depois ia para frente da cidade que está do outro lado. Aqui ao fundo você pode contemplar também um cenário, um dos cenários mais importantes para os cristãos. Ali ao fundo você vê o Monte das Oliveiras. É lógico, é parcial a visão que temos do Monte das Oliveiras. Vemos ali vários cemitérios, né? O Vale do Cédron está aqui à nossa frente. Temos aqui desse lado a Mesquita de Omar, que foi um califa que conquistou Jerusalém, respeitou os lugares sagrados e fez naquele canto ali, naquele cantinho, aquela cúpula redonda, fez a sua mesquita. A mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, é a terceira mais importante para os muçulmanos. Ela tem a idade aproximada de 1.300 anos de idade, é muito tempo, né? Muita gente em 1.300 anos já passou por aqui, já veio, como diz os muçulmanos, rezar aqui. Veja a beleza deste lugar. Mas aqui embaixo, onde você vê essa parte de um muro, aí está o Kotel, o centro das atenções da religião judaica. Para os judeus esse é o lugar mais sagrado do mundo. Aquele muro que você vê ali embaixo, aquele muro, ele é o que sobrou do templo de Herodes. Esse templo que foi destruído no ano 70 da era cristã. Quando Herodes destruiu a cidade, ele falou para que deixasse aquele muro, em pé, para que as nações, os povos que visitassem Jerusalém soubessem que um dia essa cidade foi destruída. Ali está o Kotel, um lugar sagrado para o povo judeu. São pedras históricas, pedras milenares que podemos encontrar aqui. Estamos contemplando gente do mundo inteiro, de várias partes do planeta, que vem visitar diariamente a cidade sagrada de Jerusalém. Sem dúvida é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui, pisando no lugar onde nosso rei pisou e onde certamente ele vai voltar. E mais, a palavra ali vai ser o dia onde ele vai estar pisando, ali naquele monte. O céu vão se abrir, como diz o livro do profeta Zacarias. Ali é o local onde ele vai pisar. Ali exatamente vai haver um grande livramento, porque as nações vão estar cercando essa cidade sob domínio do anticristo para destruí-la de uma vez por todas. E ali, com grande poder e glória, os céus vão se abrir. O nosso rei vai voltar como filho de Davi e vai reinar nessa cidade por 1000 anos. O milênio se dará início aqui. Esse é o palco da maior parte da história bíblica. Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. E o que aconteceu foi que no ano 68, aproximadamente 69 da era cristã, Tito invadiu essa cidade e destruiu ela toda. E ao destruir esse cerco que demorou muitos meses, e ao invadir e destruir, ele mandou derrubar o templo, que era exatamente aqui. O templo era exatamente atrás desse muro. Esse daqui é o muro ocidental do templo. E quando eles foram destruir esse muro, derrubar esse muro,
houve uma ordem do general romano para que o muro não fosse destruído. E esse muro permaneceu de pé e permanece de pé há mais de 2000 anos. Imagine você, essas pedras permaneceram todo esse tempo. Tito disse que não era para derrubar esse muro, para deixar ele de pé, porque era para as nações, os povos, lembrar que um dia essa cidade foi destruída. Então ele permanece até hoje, sendo um dos lugares mais sagrados do povo judeu. O povo judeu ficou anos sem poder vir aqui neste lugar. Foi proibido durante muitos anos. Em 1967, quando definitivamente a cidade foi tomada pelo povo judeu, porque isso aqui ainda era um domínio árabe, quando foi no ano 1967, na Guerra de Yom Kippur, este lugar agora passou para a autoridade israelense, e a liberação para que todos os judeus pudessem vir rezar aqui neste lugar. Bem-vindo ao Kotel, Muro das Lamentações. Como você pode ver, um livro sagrado, o livro das orações que são feitas aqui diariamente pelo povo judeu. Você que está nos acompanhando em qualquer lugar que esteja nesse momento, estamos aqui diante do muro, o muro sagrado, onde vamos fazer aqui uma oração. E você que está nos acompanhando aí, você coloque a mão no seu coração onde estiver e junto comigo ore pela nossa nação, pelo nosso povo, pela Igreja de Jesus na Terra, enfim, por todos aqueles que acreditam, confiam em Deus e sabem que esse é um lugar sagrado.
Deus de Israel, bendito seja o seu nome, e não existe outro Deus além de ti. Senhor, quantas pessoas podem estar nos vendo agora, e o Senhor estende a sua mão sobre elas. Tão certo como esses papéis que levam nomes, e durante meses, até mesmo anos, estão aqui para ser lembrados. Eu oro por todos aqueles que estão nos assistindo agora, e que o nome deles também seja lembrado diante de ti. Ó Deus, ajuda essa mulher que está em angústia, esse homem que está em desespero. Estende a sua mão, Senhor, sobre todos aqueles que não vê mais, ó Deus, saídas ou recursos. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que cumpre as suas promessas, e a prova da sua existência é a existência do nosso povo Israel, é a existência desse muro, esse muro que foi testemunha por muitas gerações de milagres, de orações respondidas. Por isso, Deus, eu peço a tua misericórdia, invoco, Senhor, a tua graça, que venha o nosso Messias com poder e glória, com grande honra, majestade, reinando, como diz as Escrituras. Todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós pedimos a sua bênção nesse dia, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amém. Do nosso lado aqui temos uma sinagoga, uma das sinagogas mais antigas. Ela está justamente do lado do Kotel, do Muro das Lamentações. Uma sinagoga que é um centro de estudos há muitos e muitos anos, onde pessoas do mundo inteiro vêm para estudar aqui, judeus do mundo inteiro se reúnem aqui para estudar a Torá, o Talmud e muitos outros, a Kabbalah e muitos outros estudos judaicos. Vamos então entrar lá dentro e vamos dar uma olhada. Aqui está um HaKodesh, onde está guardada a Torá Sagrada. Esse é onde está guardado os rolos sagrados das Escrituras judeus. A Torá, o Sefer Torá, Bereshit, Shemot, Ekrabamid, Badebarim. Vou dar um beijo aqui, em reverência à palavra de Deus. Da sinagoga que acabamos de entrar, um centro de estudo histórico, muito antigo, ainda aqui tem a continuidade do muro das lamentações do Kotel. Interessante é aqui, justamente aqui, ó. Eu gostaria de te convidar para você olhar o teto, veja só a arquitetura do lugar, contempla aí a beleza, a antiguidade deste lugar de reflexão, de oração, de reverência, onde pessoas do mundo inteiro vêm visitar e vêm ver. Aqui desse lado, você pode me acompanhar, você vai ver aqui a profundidade do muro. Na verdade, aquela ali é a altura original do muro é aquele. Lá embaixo era Jerusalém do primeiro século, a base dela. Ela ficou dessa altura que estamos, de tanta guerra, tanto entulho, tantas batalhas que foram travadas nesse lugar. E aí depois os arqueólogos vieram, escavaram, e ali você pode ver as pedras ainda originais do primeiro século, datam do primeiro século, ou mesmo antes do primeiro século, na época que o templo foi construído. Ali estão as pedras originais. Veja a altura que estamos diante delas lá embaixo. Ali está Jerusalém, o piso de Jerusalém do primeiro século. Aqui também a compilação de livros de estudos que é feito aqui diariamente por judeus do mundo inteiro. Aqui está o Sefer Tehillim, o livro dos Salmos, vários livros dos Salmos, como você pode ver.
várias escrituras do Antigo, compõem o Antigo Testamento, estão aqui, Sidur, Livro das Orações e muitos outros aqui. Todos os judeus que vêm aqui, eles podem pegar um livro desse e estudar, meditar. Esse é um lugar de meditação. Eu também quero te chamar, veja só como eles são reverentes, como o nosso povo é reverente. Eles se reúnem aqui, existem desde crianças existem pessoas que estudam neste lugar, refletem, ficam aqui orando, pedindo que Deus envie o Messias. Muito bonito, sem dúvida nenhuma. Você aí que no Brasil, que está nos acompanhando, em qualquer parte do mundo, pode sentir aí no ar a presença de Deus. Vários livros ali atrás. Isso aqui é uma parte da, poderíamos dizer, a biblioteca da sinagoga. Biblioteca, onde eles estudam e onde eles leem aqui. Ali no fundo está um Hakodesh, onde guarda os rolos da Torá, um lugar sagrado. E mais lá no fundo você vai ver judeus rezando, ainda assim, em uma parte do muro. Ali no fundo você pode ver a contemplação, ficam horas daquela forma. Estamos chegando em Jerusalem Archaeological Park, ou seja, Parque Arqueológico de Jerusalém, perto da esplanada do templo. Nós vamos visitar agora locais, escavações. É um parque arqueológico ainda da época do rei Salomão. Pedras do templo da época do rei Salomão. É mais ou menos uma remontagem do tempo desse quadro que foi pintado aqui. Você pode ter uma ideia, era como se aquele muro alto que ali está no fundo fosse a parte que dividia o templo da parte externa, com colunas romanas, como você está vendo, e as pessoas trabalhavam aqui uma espécie de mercado. É neste ambiente, mais ou menos, que nós vamos estar visitando ali. Também você pode reparar aqui ao fundo, se você reparar ao fundo, estamos bem ao pé da muralha de Jerusalém, bem próximo da muralha de Jerusalém, e o parque está aqui à nossa esquerda, onde nós vamos estar entrando agora. Você vê que existem pedras aqui muito antigas, é um lugar maravilhoso e nós vamos entrar lá agora para conferir. Vamos lá. Sem dúvida, estar em Jerusalém é fazer uma viagem no tempo, é voltar a milhares de anos atrás. Estamos num sítio arqueológico bem do lado das muralhas da cidade, e aqui neste lugar existem escavações datadas de 3.000 anos atrás. Inclusive você pode, junto conosco, nesses momentos, ver aqui alguns lugares como este. Veja, este lugar, segundo as informações que nós temos, aqui é a Eira de Araúna, onde Davi comprou esse trecho para repreender aquele anjo que matou milhares de pessoas por causa do seu pecado do censo. Aqui também foi um monte onde ele comprou para fazer uma parte, para fazer o Beit HaMikdash, que é a casa sagrada de Deus. Você pode contemplar ali a altura da muralha. Essa é a continuidade. Lá no fundo você vê o Kotel, que é o Muro das Lamentações, é a continuidade do templo, tá vendo? Se você olhar aquela janela que está ali em cima, na verdade, na época, aquilo ali era uma porta. Se você observar, tem um beiral ali, existia uma escada que saía daqui, de baixo, e subia até ali para dar acesso à esplanada do templo. E, sem dúvida, você, no decorrer, na trajetória dessa gravação, você vai ver ali pedras que foram encontradas da época de Salomão e também algumas da época bizantina, da época dos cruzados, e até mesmo algumas entalhadas ali
com um designer romano, da época dos romanos. Veja que a muralha da cidade acompanha a nossa lateral, ok? Então você vê a muralha ali acompanhando, ó, subindo naquela direção. Essa cúpula aqui é a cúpula da mesquita de Omar. Lá em cima, a mesquita de Omar, que foi um dos califas que conquistou Jerusalém na época no período da conquista dos muçulmanos. Ele respeitou esse local, fez ali uma mesquita, e lá na outra extremidade está o Domo da Rocha, que é aquela mesquita que tem a cúpula dourada. Vamos continuar vendo aquele ponto arqueológico ali, e ali tem coisa muito interessante. Vamos lá. Estamos nos aproximando cada vez mais aqui do muro do templo, e você pode ver cada vez mais a grandeza deste lugar. Contemple a altura daquela rampa, conforme você viu aqui no gráfico que Zé te mostrou. Você pode ver a altura daquela rampa, a grandeza dessas pedras. É uma coisa sem dúvida nenhuma fascinante. Aqui funcionava uma espécie de mercado externo para o templo, visto que esse muro aí é onde estava o templo. Nós vamos descer, dar uma voltinha aqui por dentro, e só para você ter uma ideia da grandeza deste lugar, é uma coisa fascinante, sem dúvida nenhuma. E a altura desse arco que dava acesso para a parte de cima, porque lá em cima, do outro lado, estava o templo. Veja só o tamanho dessas pedras, como é impressionante. Imagine o peso de cada uma delas. Imagine o peso de cada uma delas. Estamos chegando aqui no piso, cada vez mais próximo do muro do templo. E olha, não sei se dá para você imaginar a grandeza deste lugar. Meu amigo, isso daqui tem mais de 3.000 anos. Você sabe o que é isso? Olha a grandeza disso aqui. Olha. Agora, Isaías, olha só a altura da rampa. Olha só a grandeza dessas pedras. Isso aqui é uma coisa impressionante. Não tenha dúvida, é impressionante. Vamos chegar mais ali? Período do segundo templo. Isso aqui já é da época de Jesus, essas pedras aqui. Essas pedras aqui é da época de Jesus. O templo que existia aqui, que foi destruído pelos romanos há 2.000 anos atrás. Você pode ver aqui ainda alguns lugares onde eram os comércios em volta do templo. E ali no fundo, você vai ver pedras que também faziam parte de um pedaço só. Aqui eles fizeram aquilo ali para fazer as escavações, para que não houvesse um desmoronamento daquela área ali.
Estamos agora do lado de fora ainda da cidade. Aqui, depois o Isaías vai dar uma tomada para você ter uma ideia. Aqui existem escavações arqueológicas de uma cidade, ou de bairros, podemos dizer, fora da cidade. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Se você contemplar essa grande escadaria, essa poderosa, portentosa escadaria, ali você vê ainda uma parte do muro que é a continuação do templo. Essa escadaria levava as pessoas a entrar numa certa área do templo, era chamada Porta de Hulda. Porta de Hulda. E ali você ainda vê que ainda existem locais na muralha originais ainda da época, como a gente vai te mostrar ali na maquete. Aqui desse lado, dá uma filmadinha ali, Isaías. Aquela gradezinha ali, aquilo ali é uma cisterna, aonde eles recebiam água da chuva. Recebia a água da chuva, armazenava a água aqui, aproximadamente 30 mil litros de água. Isso aqui é do período da época de Jesus. Isso aqui é do período da época do segundo templo. Agora, Isaías, olha só a grandeza do lugar. Colunas ainda aqui romanas, porque estamos do lado de fora, né, da cidade. E você pode ver aqui tinha uma porta majestosa que dava acesso para o templo. Estamos visitando as escavações, as partes baixas, são sítios arqueológicos, e por isso nós estamos aqui agora. Vamos conosco que a gente vai conhecer vários lugares. Veja aqui, ó, conforme mais eles escavam, mais eles vão achando locais aqui mais baixos ainda. Acho que a Jerusalém do primeiro templo, datado do primeiro templo, está exatamente a 7 metros abaixo da Jerusalém atual. Por isso que nós estamos descendo aqui para conhecer, para pisar nas ruas da Jerusalém do primeiro século. Tudo indica que aqui é um piso da época do primeiro templo. Uma parte do piso. Nós já estamos bem baixo. Estamos bem baixo. Vamos descer mais ainda. Observe os detalhes das pedras emolduradas. Veja, nós estamos embaixo. Aqui bem dizer quase a fundação. E você pode observar os detalhes das pedras aqui na nossa lateral. Ó, todas emolduradas. Olha só. Aqui é a velha. Aqui nós temos a maquete do templo, do segundo templo. E você, isso, a gente vai ali para pegar algumas informações agora.
uma maquete do templo. Estamos aqui nessa escavação da cidade antiga e veja, o guia está mostrando uma pedra toda trabalhada que tem 30 metros e meio de largura, 4 metros e meio de profundidade, pesando 550 toneladas. Sabe o que é isso? Olha que coisa maravilhosa que a gente está vendo aqui agora. Okay, you guys see these holes inside? These are for you guys to put your notes inside. I'm joking. I'm joking. It's not. We'll get the place where you can put the notes inside. They had all these holes. It was probably the kitchen area, and they stored Veja as grandezas dessas pedras, 30 metros cada uma, é algo impressionante. Esse aqui é o final de uma pedra, você vê que ela tem 30 metros. Segundo a informação que nós estamos tendo aqui, essa daqui é uma rua herodiana da época de Herodes e mais ou menos nessa direção está aqui o Monte do Templo. Aqui em cima está considerado a sinagoga mais santa do mundo para os judeus. Também existia aqui uma sinagoga, mas os cruzados destruíram essa sinagoga. Depois, em 67, quando Israel tomou isso aqui de novo sob sua autoridade, o rabino e alguns leitores aqui deste local, então aqui em cima tem uma sinagoga mais santa do mundo. Estamos debaixo do monte do templo e agora nós vamos nos direcionar ao lugar mais próximo do Santo dos Santos. Vamos lá, Dom. Essa é a parte mais próxima do Santo dos Santos.
lugar mais sagrado do mundo para o povo judeu. Aqui perto é o lugar, esse local onde nós vamos agora é o local mais próximo do Santo dos Santos. Vamos dar uma olhada. Estamos nos direcionando a uma outra parte das escavações. Vamos conhecer mais um trecho. O que me emocionou muito foi aquele pedaço ali, aquela pequena parede, que é o lugar mais perto do Santo dos Santos. Aquilo, sem dúvida, foi muito forte. Mas vamos continuar nossa trajetória. Está nos dizendo aqui daqui para frente, desse trecho para frente, é uma área apenas herodiana, sem nenhum toque de nenhum outro império, de nenhum outro conquistador, portanto de 2000 anos atrás. Eu vou filmar para você as molduras das pedras, como que é, mais para frente aqui para você ver. Sem cimento. Veja as perfeições, o encaixe das pedras. Elas não têm cimento, são pressionadas uma lado à outra. Estamos justamente no corredor lateral do templo herodiano. Cada nível. Nosso amigo está nos dizendo que todas essas pedras são encaixadas milimetricamente um pouquinho mais para dentro uma da outra, para que houvesse um ângulo de fortaleza, para que elas não ficassem sem apoio. É muito interessante a maneira que fizeram tudo isso. Vamos continuar a nossa trajetória. Aqui a gente pode ver a perfeição do muro. Olha quanto ainda tem para baixo. Nós estamos a muitos metros abaixo da cidade atual e você pode contemplar a perfeição das pedras. E veja como elas são encaixadas sempre uma polegada para dentro, uma da outra, para que o muro tenha total apoio. Sem dúvida é fascinante. Vamos continuar a nossa trajetória. Uma mureta para evitar que os passantes, as pedestres caíssem na cisterna. Isso aqui era uma cisterna, tudo que coletava água de chuva das ruas. Olha que espetáculo.
direção é uma rua herodiana. Veja ainda o chão com as pedras herodianas. Interessante é que esse local, filma ali, Isaías, ó. Este local, essas pedras que estão aqui, não estão aqui por acaso. Elas foram deixadas aqui porque quando Herodes veio ver o término do templo, do muro, que é bem aqui, exatamente aqui, quando ele chegou aqui, na mesma época em que terminaram essa construção aqui, foi o ano em que Herodes morreu. Então, por causa disso, deixaram aqui essas pedras que dariam continuidade à rua. Vamos continuar dando uma olhada ali da cidade atual que está lá em cima. Essa aqui é uma cidade da época de 2000 anos atrás. Ainda continuamos aqui essa jornada porque vamos ver ainda o último trecho ali para encerrar essa nossa jornada. Vamos lá. Estreitas as passagens. Veja o tamanho das pedras. Nosso equipamento profissional nós não podemos trazer, está aqui comigo, que é proibido filmar com equipamento profissional. Mas está dando para captar alguma coisa. Veja a grandeza dessas pedras. Como é impressionante esse caminho. Este local aqui é um aqueduto aonde eles guardavam, armazenavam as águas das chuvas. Chegamos na piscina de Herodes. Vem dar uma olhada com a gente. Então acabamos de chegar aqui no que se diz ser a piscina de Herodes. E é apenas 1/8 do que se diz ser a piscina. Quando isso aqui foi descoberto, é lógico, os arqueólogos que aqui chegaram vinham por buracos muito estreitos, chegaram aqui e perceberam que ali no fundo teria um convento beneditiano. Então eles fizeram essa parede em respeito a esse convento. E esse arco que você está vendo aqui é do tempo de Adriano, um dos maiores perseguidores no Império Romano do cristianismo.
Então ele fez esse arco e aqui em cima ele fez uma praça, uma espécie de shopping com várias lojas comerciais. Inclusive aqui na nossa frente está um dos acessos que daria para esse centro comercial. E chegamos ao fim dessa nossa trajetória aqui debaixo da cidade de Jerusalém. Estamos a 7 metros de profundidade, ok? Vamos lá. Já estamos na saída, estamos subindo agora para sair dessa nossa visitação aqui. Foi fascinante, sem dúvida nenhuma. Como você pôde observar, chegamos do outro lado da cidade. Estamos perto da Porta de Sião, uma das principais. Ao nosso fundo está a Cidadela de Davi. E lá, ó, do outro lado, está o lugar onde nós começamos a filmar toda a cidade de Jerusalém, onde você viu toda a cidade, a mesquita, todos aqueles lugares. Foi lá em cima. Observe a distância que estamos. Atravessamos todo aquele monte, descemos o Cédron e agora subimos de novo aqui para a cidade de Jerusalém. Pode também contemplar a altura dessas muralhas, muralhas que existem há muitos e muitos anos, poderíamos dizer há séculos e mais séculos. É isso aí, agora vamos direto para a Porta de Sião. Estamos aqui, como eu te disse, atravessamos desde o monte e viemos agora aqui na Porta de Sião, uma das mais importantes portas das muralhas de Jerusalém. Por aqui também entrou o exército de Israel e você pode contemplar e ver as marcas de bala aqui na conquista de 1967. É uma grande alegria entrar por esse lugar onde o rei Davi sempre entrava. Essa aqui é uma das portas principais aqui da cidade eterna de Jerusalém. As suas pedras ainda são originais, principalmente na parte de dentro, onde nós vamos estar daqui a pouco, junto com você filmando. Você vai, junto comigo lá dentro, vai ver ainda as pedras originais dos dias de Davi. Estamos aqui também num dos lugares mais sagrados da Bíblia, aqui a Cidadela de Davi, no Monte Sião. Estamos próximos da Porta de Sião e entramos para dentro da cidade. Estamos aqui, ó, na Torre de Davi, onde era supostamente o seu palácio, onde era supostamente a sua fortaleza e onde ele residia. Este é um lugar no lado judaico da cidade, visto que a cidade é dividida pelo lado cristão, armênio, e também visto que a cidade é dividida pelo lado árabe. E esse é o lado judaico da cidade, o lado do bairro judeu. E aqui está essa suntuosa obra, a cidade, a Cidadela de Davi, no Monte Sião, a Torre de Davi. Vale a pena você dar uma olhada e junto conosco participar dessa grande maravilha aqui em Jerusalém.
Estamos dentro da Torre de Davi. E aqui nós temos uma visão ampla aproximadamente de como funcionavam as coisas por aqui. Como você pode ver, a gente tem uma maquete, uma reconstrução, e aqui está escrito que era mais ou menos assim nos dias em que Senaqueribe cercou Jerusalém. Estamos exatamente nesse posto onde aquela maquete, aquele soldado está apontando para baixo, e Senaqueribe cercou a cidade, você sabe da história, mas não conquistou Jerusalém, e isso está escrito na Bíblia. Ali tem uma aresta, uma brecha na muralha, muito estreito. Isaías vai mostrar para vocês aonde os flecheiros atiravam flechas. Quem olha do lado de lá, a fresta é pequena, mas quem está daqui tem toda a visão ampla do local lá fora. Aqui vocês podem ter uma ideia mais ou menos de como era essa torre. Estamos nos direcionando ao topo da Torre de Sião, a Fortaleza de Davi. Isso tudo aqui era a Fortaleza de Davi, como você pode ver. Você vê ali algumas harpas, alguns adereços, porque nós estamos a 20 dias de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Então eles estão adornando aqui esse local, talvez possa ser que haja aqui alguma festividade na passagem de ano. Mas ali existem escavações de 3.000 anos atrás, onde você pode ver mais ou menos os quartos, os aposentos deste ambiente. Nós estamos subindo a muralha, como você pode olhar, se você, Isaías te mostrando aqui na frente, você vai ver que estamos nas extremidades da muralha. Aqui nós estamos no cerco da muralha, e nós vamos subir ali. Nós vamos subir exatamente ali, naquele topo, onde nós vamos ter uma vista privilegiada, e depois um pouco mais acima ali também, onde nós vamos ter uma vista muito privilegiada da cidade e mais ou menos uma ideia do que era subir nesse lugar e ter a visão de tudo aqui nos dias da Bíblia. Agora sim, chegamos aqui num dos topos da Torre de Vigia. Nós estamos na Torre de Davi, é uma mini fortaleza, uma mini fortificação. E por aqui você pode ter mais ou menos uma ideia da altura que nós estamos. Eu morro de medo de altura, mas aqui você tem uma visão ampla para um dos lados exteriores da cidade, e nessa direção aqui você tem uma visão em direção ao Monte Scopus, ao Monte das Oliveiras. É interessante a vista de quem está aqui em cima. Ele tem a visão em dois ângulos. Ele vê a cidade para os dois lados, ou melhor, para as quatro extremidades aqui de cima, e ele pode contemplar também todo o pessoal que anda e que transita para dentro da fortaleza. Acho que seria essa uma visão bem privilegiada dos torres de vigia daquela época. Aqui você vai ver na extremidade onde os flecheiros atiravam as suas flechas. Aqui de cima também eles poderiam ter uma visão privilegiada e também para se defender dos seus inimigos, em todos os aspectos, todos os lados. Mas veja só a vista deste local e a altura em que estamos. Ainda não é o topo. O topo é lá onde estão as bandeiras de Israel tremulando, mostrando o domínio do exército de Israel nessa área. Muitos soldados israelenses aqui. Dentro da fortaleza encontramos essa obra, essa escultura, obra de arte, que é assinada por Verrocchio, de 1435. É o menino Davi. E aqui você pode ver a cabeça de Golias
com a marca da pedrada fatal e a espada na mão. É isso aí, estamos dentro da fortaleza de Davi. Como você pode ver ao redor, muitos soldados aí da idade de 18 até aproximadamente 21 anos, homens e mulheres que servem ao exército de Israel. E aqui todo esse ornamento, esse adereço para a festa que vai acontecer daqui a aproximadamente 20 dias, Rosh Hashanah, o ano novo judaico que está chegando. Aqui debaixo você tem mais ou menos a impressão do que é estar cercado pela fortaleza, estar cercado pelas muralhas. Estamos no miolo, num dos lugares mais fortificados e mais seguros aqui da fortaleza de Sião. Vamos continuar a nossa trajetória. Esse trecho aqui da fortaleza já expõe mais a época da conquista árabe do domínio muçulmano. Essa maquetezinha mostra quando Saladin sitiou a cidade e conquistou ela no dia 2 de outubro de 1187, representação de Saladin, que era um grande conquistador árabe. E esse lugar aqui é um lugar mais dedicado à conquista árabe. Existem aqui maquetes, existem aqui esculturas da época da cruzada. Esse aqui é um cruzado, esse daqui já é um cruzado muçulmano. Enfim, ali mais outro. Aqui tem uma maquete da cidade na época dos cruzados, como ela era, já com Al-Aqsa ali no centro, demonstrando o Domo da Rocha. Como a gente vai ver ali, engraçado, tem um púlpito, logo ali no fundo, um púlpito de como se pregam nas mesquitas. Veja, do ano de 1187. Aqui era uma tribuna, uma espécie de púlpito. Os púlpitos no Islã são altos, então ali ficava o sheik dando as pregações, as mensagens, né? Poderíamos dizer assim. E aqui você vê tudo isso aqui do ano de 1187. Essa parte aqui da fortaleza é dedicada ao Império Muçulmano. Vale a pena dar uma conferida.
Estamos chegando aqui num dos lugares mais sagrados em Jerusalém, a tumba do rei Davi. Estamos nos direcionando a ela agora. Aqui é uma yeshivá, aqui é uma escola rabínica muito tradicional em Jerusalém, e secular de muito tempo, e nós estamos indo lá agora, em direção à tumba do rei Davi. Vamos lá. Peça se canta de ano em ano, durante a celebração da Páscoa, se faz menção da vinda do profeta Elias, que segundo a tradição, o profeta Elias vai vir antes do Mashiach. E aqui estamos diante de uma das mais importantes representações do judaísmo, a cadeira do profeta Elias. Essa é uma cadeira onde a gente não pode sentar. Foi a recomendação que tivemos, mas é a cadeira que quando nós abrimos a porta da casa no dia do Pêssar, nós cantamos que entre o profeta Elias, essa cadeira onde nós não podemos sentar, porém é uma representação do profeta Elias que vai vir antes do Messias. Israel é isso. Essa é uma das maiores tradições do nosso povo. Ainda que no lugar onde está a tumba de Davi, nós vimos ali onde é a cadeira, onde se assentar o profeta Elias. E agora aqui nós temos um HaKodesh. O que é um HaKodesh? Um HaKodesh é uma espécie de armário, como você está vendo aqui, onde guarda-se lá dentro os rolos sagrados da Torá que é composta por 5 livros, como você sabe. Então aqui está também um HaKodesh, que para o povo judeu é sagrado. Aqui se faz orações voltadas nessa direção que você está vendo, e aqui se invoca o nome de Deus, porque crê-se que existe um poder, uma luz que sai da Torá para abençoar aqueles que aqui rezam, como dizem os judeus, rezam, né? Ali em cima você vê a menção dos 10 mandamentos, em cima do HaKodesh. Aqui está esse pano que representa o véu, e a arca que é representada pela Torá, pelo livro da Torá que está ali dentro. Aqui um lugar bem tranquilo, onde, como você pode perceber, onde nós vamos entrar agora para visitar ali onde está o túmulo do rei Davi. E eu gostaria de também frisar o tamanho dessa mezuzá aqui na entrada da porta. Linda, 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 maravilhosa. Vamos lá, vamos dar uma chegada. Como você pode acompanhar, aqui é um local de meditação, aqui é um local de estudo, onde por muitos e muitos anos judeus vêm aqui para meditar e estudar, principalmente no que se diz respeito ao rei Davi. E aqui, nesse canto, está exatamente onde está a tumba do rei Davi. Vamos dar uma chegada para vocês verem, vocês aí no Brasil acompanharem, você que está nos acompanhando em qualquer parte do mundo. Aqui está os restos mortais de Davi de Melech, o rei Davi,
que é um ícone da Bíblia, que foi um grande instrumento na mão de Deus, que representa muita coisa para o povo judeu, para o povo cristão, enfim, até mesmo no Islã existe uma grande representação. Isso é um local original, da onde colocaram os seus restos mortais. Ali em cima tem uma Torá, um Sefer Torá, com um leão entalhado, que é o símbolo da tribo de Judá, da onde Davi era. E aqui dentro, nessa tumba gigante, estão os seus restos mortais. Mais sagrados da nossa visita, e também um dos mais importantes, a tumba onde está sepultado o rei Davi. O rei Davi, que é dedicado a ele uma boa parte do Antigo Testamento. Aqui nós podemos ver, este que é um lugar sagrado, uma tumba onde ele foi sepultado, onde ele foi colocado, onde ele está até os dias de hoje, os seus restos mortais. Um lugar de reverência dentro de uma sinagoga, onde nós viemos visitar aqui neste dia. Segundo a tradição, aqui foi o lugar onde Jesus suou gota de sangue. É o lugar da agonia. E está escrito ali: preces e suplicações com clamores, valendo lágrimas e oferendas por sua reverência. Em latim, ali você vê os 4 evangelhos representados na pessoa de Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma bela igreja. Você pode contemplar a imagem dessas oliveiras aqui, oliveiras milenares, datadas ainda do 1º século, da época de Jesus. Essas oliveiras aqui foram testemunhas do que Jesus sofreu, a sua agonia que sofreu aqui. Foi aqui que desceu um anjo do céu para servi-lo, ou para estar com ele, o ajudando, o auxiliando na sua missão. Foi aqui que desceu um anjo do céu, no momento de suprema agonia do nosso mestre. Ele veio aqui para o consolar. Também tem uma pedra. Essa pedra que você está vendo agora foi o lugar onde exatamente Jesus pôde se reclinar e fazer oração: se possível, passa de mim este cálice. Do outro lado aqui, nós temos ali a Porta Dourada. Você que veio comigo desde lá de cima, você vê aqui a Porta Dourada. Olha ali, parece ser pequena, mas é muito grande. Imagine os exércitos que se ajuntavam aqui para invadir a cidade. Veja como ela, além de ser fortificada, também é difícil o acesso por estar num lugar alto.
Muitas batalhas foram travadas aqui no decorrer destes 2000 anos, muitas guerras, muitas batalhas, até mesmo antes do nascimento de Jesus, essa cidade já foi destruída várias vezes, mas aí está, ali embaixo, a capela de Absalão, ali a capela de Absalão, Absalão que era filho de Davi, o príncipe Absalão, aquela capela foi erigida em homenagem a ele mesmo erigiu, na intenção de o seu nome ser sempre lembrado. Ali está a capela de Absalão, aqui está um cemitério cristão e árabe também juntos. Enfim, mais uma vez um lugar fascinante, onde estamos aqui, trazendo para você essas imagens tão bonitas. Aquela ponte lá em cima, ou melhor, aquela torre, aquela ponta daquela torre, ali era a Fortaleza Antônia. Isso, a Fortaleza Antônia, onde Jesus foi açoitado, foi justamente ali. Um pouco mais para cá, aquela árvore do lado dela, tá vendo? Era onde morava-se também, muito próximo, o sumo sacerdote Caifás. Então ali ele foi julgado. Um pouco mais atrás é porque a torre é muito alta, parece estar perto, mas está longe. Um pouco mais atrás foi açoitado e saiu naquela direção da onde nós vimos o Gólgota, do outro lado da cidade. Aqui a Porta Dourada. Judeus do mundo inteiro vinham nos dias de Jesus e antes de Jesus para celebrar as 3 festas anuais, Shavuot, o Pessa e também o Sukkot. Eles vinham e passavam por aquela porta, porque segundo a tradição ali vai passar o Messias. Os muçulmanos fecharam ela, mas todos sabem que quando o nosso rei pisar, e olha aqui para mim, ele vai vir aqui atrás. Lá atrás daquele monte alto vai ser o lugar de onde ele virá. Ele vai vir de lá e aqui todo olho verá, toda língua confessará, porque as televisões do mundo inteiro, as rádios, todos os meios de comunicação vão estar voltados para Megido, Armagedon, e vão ver também este lugar aqui, o Vale de Josafá, ou Vale do Cedro, onde se chama também Vale do Julgamento. Vamos continuar com a nossa jornada. Chegamos também num lugar histórico, onde hoje é uma capela. O nome deste lugar é Esse Homo. Esse Homo em latim quer dizer eis o homem. Onde hoje é uma capela, lá no fundo você pode contemplar o arco, exatamente o arco, aonde Pôncio Pilatos apresentou Jesus. E segundo a tradição, ali ele diz eis o homem. Esse homem em latim quer dizer eis o homem. Temos aqui pedras ainda da época, esse é um hall da época, e ali no fundo, na catedral, o Isaías vai filmar para você ver aquele arco lá de fundo. Isso, mais embaixo um pouco. Esse é o arco onde ele foi apresentado. Na parte de cima do arco, naquela parte reta, ali ele foi apresentado à multidão. Eis o homem já flagelado. E foi ali naquele lugar que escolheram a Barrabás para ser livre. Agora estamos no lugar onde supostamente Jesus foi flagelado. Logo ali atrás ele foi condenado por Pôncio Pilatos, foi apresentado à liderança religiosa dos judeus da época, e depois da condenação que foi ali atrás, ele foi trazido exatamente para esse local onde nós estamos, onde ele foi flagelado. Aqui nós temos um escrito muito antigo, todo em latim, que marca talvez este local como o local do flagelo. As pedras, esses pedestais ainda são datadas da época, foram testemunhas de todo o sofrimento, de todo o flagelo de Jesus. Esse foi o pátio onde ele foi humilhado, onde ele foi açoitado, onde cuspiram, onde colocaram coroa de espinho. Foi exatamente nesse pátio. Nesse trecho aqui foi o local onde ele sofreu
os princípios do seu martírio lá na cruz do Calvário. Esse é sem dúvida um dos lugares mais importantes para o cristianismo no mundo. Aqui é a quinta estação da Via Dolorosa. Essa rua foi exatamente o local onde Simão Cirineu tomou a cruz do Mestre. Como você pode ver ali, ó, Via Dolorosa indica que esse é o caminho da crucificação. E aqui está uma catedral, ou melhor, uma pequena igreja, capela, que tem o nome de Simone Cyrinae, Cruz Importunito, ou seja, em latim, está a capela de Simão Cirineu, que carregou a cruz para o Senhor. Ali daquele lado, você pode contemplar, segundo diz a tradição, aqui está a pedra, onde ele colocou a mão e se apoiou. Sem dúvida é um lugar muito tremendo, de muita reflexão para nós.
Ainda estamos no lado árabe da cidade. De lá para cá, a gente veio dali da tumba de Simão Cirineu, da igreja de Simão Cirineu. Viemos subindo aqui. Esse aqui é o percurso que Jesus fez rumo ao Gólgota. Como você vê lá no fundo, ela vem subindo ao Gólgota. E aqui é um trecho da Via Crucis. Logo na frente tem a 7ª estação. E logo a gente vai estar virando aqui à nossa esquerda, rumo ao Jardim da Tumba e o local da crucificação. Vale a pena conferir com a gente, vai ser tremendo. Estamos do lado árabe da cidade de Jerusalém, uma das mais importantes portas, a porta de Damasco. Segundo a tradição, por aqui passou Jesus para ir ao Gólgota, para fora da cidade. Também foi nessa porta que Estevão saiu também para ser apedrejado e para morrer para fora da cidade. Por aqui entrou o exército de Israel em 1967. Você pode contemplar nas extremidades da muralha as marcas de bala dos disparos que foram feitos na guerra, quando foi anexado ao Estado de Israel o lado oriental da cidade sagrada de Jerusalém. Essa é a porta de Damasco, uma das mais importantes da nossa visita aqui na Terra Santa. No clímax desta viagem, um dos lugares mais importantes, se não o mais importante, para o povo cristão em todo o mundo. Eu realmente, toda vez que venho aqui, me sinto emocionado. Estamos aqui no Jardim da Tumba, e aqui ao nosso fundo está o clímax de toda a história do Novo Testamento, o Monte Gólgota. Ali você pode contemplar na formação rochosa, a impressão de ser uma caveira. Gólgota em latim quer dizer caveira. E lá em cima, onde você está vendo aquelas grades, segundo a história, segundo a Bíblia, segundo a arqueologia, tudo indica que ali, naquele lugar, nosso rei foi crucificado. Aqui ao nosso lado também você pode ver as muralhas da cidade de Jerusalém. Como diz a Bíblia, ele foi levado para fora das portas da cidade. Então ali você vê as muralhas, impressionante, desperta em nós muita emoção. É isso aí. Agora nós vamos seguir a trajetória. Depois ali onde ele foi morto, houve trevas, tudo isso aqui que você está vendo fechou-se. E depois de morto, um homem rico, membro do Sinédrio, pediu para que o corpo fosse dado a ele. Pegou o corpo de Jesus e desceu pelas costas da colina, pela parte de trás da colina, lógico. Quando eles subiram pela parte de trás da colina, não foi por aqui, ok? E depois pela parte de trás, logo ali na frente, onde nós vamos agora, está
o Jardim da Tumba. Estamos num lugar fascinante, maravilhoso. O ambiente deste lugar é inigualável. Talvez no mundo não haja um lugar como esse. Aqui nós estamos exatamente diante da tumba onde Jesus ressuscitou. Talvez você possa ouvir no fundo irmãos de vários lugares do mundo. Agora há pouco tinha um grupo de nigerianos ali cultuando a Deus, glorificando a Deus, falando em língua estranha. Eu estou sentindo algo tremendo aqui. Um outro grupo da África do Sul está chegando, cantando Jesus is alive, Jesus está vivo. Aqui atrás temos mais um grupo de pessoas que vieram visitar o lugar, talvez, pelo que eu vi, do Zimbábue. Nesse lugar, pessoas do mundo inteiro. Aqui você pode sentir a força da graça de Deus. Aqui você pode sentir o poder da cruz. Reúne pessoas do mundo inteiro, de várias raças, de várias partes do mundo, unidos aqui, chorando. É emocionante. Nós vamos descer lá agora e você vai vir comigo para a gente estar
tumba onde colocaram o corpo de Jesus. Você pode perceber um rodapé aqui, ó, na lateral da tumba. Essa era uma tumba preparada para ricos, escavada direto na pedra. Você pode perceber aqui tinha uma grande pedra redonda que cobria todo este lugar, principalmente esse buraco. Aqui foi o lugar onde os soldados romanos permaneceram, ficaram. Então ali tinha uma pedra grande, nós viemos mais para cá para você ver. Uma pedra grande que rolava e fechava a porta. Os soldados estavam ali quando o anjo desceu exatamente neste lugar. A pedra foi removida. Talvez você perceba uma emenda ali feita com outro material, outras pedras quadradas. Que ali foi feito há muito tempo atrás, há centenas de anos atrás. Mas o local permanece lá dentro intacto, perfeito. Chegamos no final dessa viagem maravilhosa, dessa tour que fizemos na Terra Santa, e não poderíamos encerrar de uma maneira melhor do que essa paisagem. This is the city of gold. Esta é a cidade de ouro. Aqui com grande poder e glória. Ele vai descer, todo olho verá, toda língua confessará. O mundo inteiro vai estar voltado para cá. Embaixo, esse vale profundo é o Vale do Cédron. Esse é o vale entre o monte onde está Jerusalém e aqui o Monte das Oliveiras. Estamos exatamente no Monte das Oliveiras. Ali ao fundo, aquela capela com a cúpula dourada, uma capela bizantina de muitos séculos atrás, onde supostamente Jesus suou gotas de sangue. Ali você pode contemplar que é o Getsemane, o lugar da prensa. O Getsemane está nessa posição. Aqui na nossa frente temos um cemitério judaico. Você pode contemplar as pedras que são colocadas sobre as tumbas, porque a pedra indica a eternidade, a pedra indica que os sentimentos por aqueles que morrem, nem a chuva, nem o tempo pode desgastar, como desgasta a beleza das flores. Ali atrás você vê o monte do templo, onde está a mesquita de Al-Aqsa, no Domo da Rocha. Segundo a tradição muçulmana, ali Mohammed foi levado ao céu. Também exatamente ali foi o local onde Abraão, em Gênesis 22, iria sacrificar o seu filho Isaac. E exatamente ali, naquele lugar, era o templo de Salomão, e também o segundo templo, o de Herodes, o grande, onde Jesus andou. Na nossa extremidade, temos a esplanada do templo, onde milhões de muçulmanos vêm para cá nas datas festivas do Islã. Essa mesquita data de 1300 anos de idade, foi construída no século 7, e ali no canto, comprida, está a mesquita de Omar, um dos califas que conquistou a cidade de Jerusalém e também respeitou todos os lugares sagrados. Logo ali você vai ver nessa direção a Porta Dourada, a principal de todas, que está fechada. Era ela que dava acesso, como você vê, está na direção do templo. Era ela que dava acesso principal ao templo. Era a porta principal da entrada de todos os judeus que peregrinavam de Jericó, de todas as partes de Israel, para a cidade santa. Essa porta está fechada, mas ela um dia será aberta, porque o Messias entrará com grande poder e glória por ali. Essa é a vista maravilhosa que temos, sem dúvida emocionante. Sem dúvida é um lugar fascinante. E você que está nos acompanhando, que Deus possa te abençoar, te trazendo muita graça com essas imagens. E quem sabe um dia você possa estar pisando aqui na Terra Santa, quem sabe junto conosco, para a glória de Deus. Fazer uma oração, pedir
pedindo a bênção de Deus para todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando nesse momento. Bendito e eterno Deus, nós te glorificamos, ó Pai, pela terra sagrada de Jerusalém, de Israel, e também, Senhor, te glorificamos pelo nosso Brasil, que sem dúvida, Deus, é um grande celeiro da palavra de Deus para o mundo. E eu sei, Deus, que o Senhor vai levantar grandes homens e mulheres no nosso país, que vão abençoar todas as nações, inclusive essa. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, orando pelos meus irmãos, pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos. E que o Senhor possa abençoar cada um agora, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus.